Eu tenho medo de injustiçamento. E não é medo por mim, é medo por todo mundo aqui. É medo pelo que está acontecendo no Brasil. Não dá mais para viver nesse caos, nesse tensionamento institucional que está sendo provocado. Esses inquéritos têm que acabar. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Todos vocês acompanharam o que aconteceu comigo no dia 18 de janeiro e eu acredito que muitos não tenham ainda a noção da dimensão do que realmente aconteceu. Muitas coisas foram ditas pela imprensa, muitas coisas foram ditas pelo diretor-geral da Polícia Federal, mas eu gostaria aqui de esclarecer exatamente como foi aquele dia, que foi um dia muito assustador para mim e para toda a nossa família. Nossa casa é um condomínio, nossa casa tem 2 andares, a casa é trancada e eu fui acordado às 6 da manhã pela Polícia Federal batendo na porta do meu quarto. Eu durmo de porta trancada no meu quarto. Eu, minha filha de 1 ano e a minha esposa. Ou seja, os agentes da Polícia Federal com o delegado, aqueles que estavam responsáveis por aquela diligência, pularam a janela da minha casa, invadiram a minha casa. Não foi uma operação padrão, como diz o diretor-geral da Polícia Federal. Eles invadiram a minha casa pela janela. O porteiro não me interfonou, sabe-se lá por quê, talvez por receio de ser a Polícia Federal, e eles bateram na minha porta de uma forma muito assustadora, batendo, gritando: deputado, Polícia Federal, abre a porta, abre a porta. Eu acordei muito assustado, minha filha de 1 ano começou a chorar muito, a minha esposa totalmente assustada. Eu fui abrir a porta do quarto e estavam os agentes com um fuzil apontado, de fato estavam apontados sim para mim, perguntando se eu estava armado. Eu obviamente que não, porque estava de samba canção. Me perguntaram se eu tinha arma, eu disse onde estava a minha arma. Eles foram até o local onde estava a arma, pegaram a arma, me convidaram para ir até a sala no andar de baixo, abriram a minha casa, pegaram 2 pessoas vizinhas para que fossem testemunhas daquela diligência. Minto, antes disso eles ainda falaram: nós estamos aqui para cumprir um mandado de busca e apreensão. E eu falei: já sei, Alexandre de Moraes. Ele: exatamente. Não sabia o que era, mas desci e fiquei esperando aquela diligência acabar, os vizinhos acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo. Pegaram um cofre na minha casa, eu disse que não precisava levar o cofre, que eu iria abrir o cofre. Estava lá meu passaporte diplomático, pegaram meu passaporte diplomático, pegaram R$1.000 dentro. Eu falei que se quiser levar minha fortuna, pode levar. Eles falaram que não precisava, já que não era uma quantia muito grande de dinheiro. E no final das contas, eles foram embora. Eu tive acesso depois às notícias que já estavam circulando, e aí fui entender que, na verdade, eu estava sendo alvo de uma operação, aliás, de uma etapa da Força-Tarefa da Lesa Pátria, da Operação Lesa Pátria. E aquilo ali me indignou muito, me deixou realmente muito revoltado, porque eu nunca incitei o 8 de janeiro. Eu nunca falei com qualquer pessoa que seja que aquilo ali deveria ser feito. Eu fui saber do 8 de janeiro no dia 7. E todos que acompanharam as minhas redes sociais, e já que agora a Polícia Federal tem acesso ao meu celular, verá que nas conversas eu dizia que aquilo ali era um absurdo que estava sendo feito. Que eram baderneiros que estavam justificando, estavam dando justificativas para que todos os avanços de abuso de autoridade, eles permanecessem. Que aquilo ganhasse mais volume ainda. Eu me indignei com tudo aquilo, postei que aquilo ali era um absurdo. Nunca incitei ninguém para ir para a frente dos quartéis generais, embora todos tenham o direito legítimo garantido pela Constituição Federal de se manifestar pacificamente, onde quer que seja. Creio que nem era o local apropriado, caso fossem contrários ao governo, porque realmente muitas pessoas estavam se manifestando contrariamente ao governo eleito, e isso é legítimo da nossa Constituição, mas em momento algum eu incitei nada, não há nenhuma conversa minha, nenhum tipo de mensagem em que eu estou fazendo declarações de apoio a qualquer tipo de coisa como essa que está acontecendo. E aí eu vi um papel muito ridículo que alguns veículos de imprensa fizeram, que assim, eu fico até me questionando quantas vezes eu fui enganado pela imprensa. Porque eu vi alguns veículos colocando como se fosse realmente um fato verdadeiro, comprovado, de que eu tinha relações
com tudo isso que está acontecendo, que tinham mensagens que demonstram que eu sou mentor e articulador de atos antidemocráticos, do 8 de janeiro, de bloqueios de rodovias. E eu me perguntava, que mensagens são essas? Que mensagens são essas, já que estão falando com tanta propriedade, que há mensagens que demonstram que eu tenho participação com tudo isso? E aí veio a grande surpresa. Pegaram uma mensagem, uma troca de mensagens, em que o CVC me chama de meu líder. Meu líder. Quantos de nós aqui são chamados de meu líder em Brasília? Meu líder porque ele fez campanha para mim. E aí distorcem tudo o que ele disse, em que ele fala qual o direcionamento, tem poder de parar tudo. E eu falo para ele, tá podendo falar? Me liga, ou posso te ligar, alguma coisa nesse sentido. E eu tenho plena convicção, não me recordo de qual foi o diálogo que nós fizemos, que já faz tanto tempo, mas eu tenho plena convicção de que eu falei, cara, isso não vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Acabou. Eu nunca incitei nada. Pegaram uma coisa totalmente distorcida para fazer uma perseguição com o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Fizeram uma violência institucional contra a Câmara, contra a oposição, uma violência contra mim e contra a minha família. Com nada. Absolutamente nada. É tão frágil aquilo ali, é tão frágil, que a imprensa deveria ter vergonha na cara e dizer que aquilo ali é ridículo para que embasasse uma busca e apreensão. Um diálogo totalmente distorcido, sem nada que pudesse realmente dizer que eu tinha alguma relação, e uma foto que mostrava que o CVC estaria no 8 de janeiro, que foi uma foto adulterada por ele próprio, de uma infantilidade, uma imaturidade, uma burrice da parte dele, que nós descobrimos agora há pouco, que foi ele, de fato, que fez isso. Mas a burrice ainda não é punida no nosso ordenamento jurídico. A imaturidade não é punida. Ele fez aquilo quando ele viu que deu errado, porque talvez ele estivesse ali feliz com as pessoas invadindo aqui Brasília, não estou falando invadindo os prédios não, mas quando viu que deu errado, ele foi e apagou. Inclusive a própria defesa demonstrou isso, quando demonstrou que aquilo era uma foto adulterada, que era uma foto da posse do Bolsonaro em 2019, e inclusive o GPS dele, demonstrando que ele ficou em Campos, a defesa conseguiu a sua soltura com a revogação da prisão. E sabe-se lá por quê? A juíza que assumiu depois esse caso lá em Campos remeteu para o STF porque viu um deputado. Gente, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Eu não tenho medo de justiça, eu tenho medo de justiçamento. E não é medo por mim, é medo por todo mundo aqui. É medo pelo que está acontecendo no Brasil. Não dá mais para viver nesse caos, nesse tensionamento institucional que está sendo provocado. Esses inquéritos têm que acabar. Inquéritos inconstitucionais. É a polícia judiciária, o Ministério Público, que é a parte que acusa também. Cabe ao judiciário o princípio da inércia, que é simplesmente julgar. E nós estamos vendo eles fazendo todo tipo de inquérito de ofício, com base num regimento interno que nem foi recepcionado na nossa Constituição de 85, em 85 esse regimento. Não o regimento é de 85, e a Constituição de 88 não recepcionou, em que eles dizem que eles podem instaurar inquéritos caso haja ameaças, crimes contra ministros dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. E esses inquéritos estão se tornando ad eterno, e pega todo mundo. Olha o que nós estamos percebendo, é que tudo isso que foi acontecendo agora é uma pesca probatória, para que possa pegar alguma coisa no meu celular, já que não encontraram nada, um diálogo totalmente frágil para justificar uma busca e apreensão na casa de um deputado, e não um deputado qualquer, o líder da oposição. Somente em ditaduras os líderes da oposição são perseguidos. Uma pesca probatória para encontrar qualquer coisa, para incriminar qualquer um de nós, para incriminar, sei lá, o Bolsonaro, e mais do que isso, para justificar que pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, já que o princípio do juízo natural está sendo totalmente violado, pessoas comuns que deveriam ser julgadas pela justiça comum, estão sendo julgados pelos ministros do STF, que deveriam julgar só as pessoas que têm foro privilegiado. Mas como agora um deputado investigado, há a conexão para investigar todos esses aí e condenar todos esses que deveriam ter sido julgados pela justiça comum. E eu não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém que cometeu aquela baderna no dia 8 de janeiro. Aquilo foi lamentável, mas eles deveriam ter sido julgados sim, por baderna.
Não golpe de Estado, porque ninguém queria ali cometer golpe. Mas eles já foram, já estão sendo julgados. Agora, a quem interessa manter esse 8 de janeiro vivo, essa narrativa o tempo inteiro, querendo dizer que a política de apaziguamento, ela é ignóbil e querendo mostrar que vai ter vingança, que vai ter retaliação contra toda a oposição. O nosso dever de oposição é, sim, lutar aqui pelo que nós acreditamos contra esse governo eleito. E nós faremos isso. Mas perseguições do judiciário nós não podemos mais aguentar. Eu clamo aqui ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, para que possam fazer com que o nosso poder volte a ser respeitado. Nossas prerrogativas estão sendo totalmente violadas. Precisamos urgentemente restabelecer a normalidade democrática no nosso país. Esse tensionamento, essa guerra que está sendo instituída por algumas pessoas no Supremo Tribunal Federal, só está causando cada vez mais dor. Parece que querem dizimar a oposição, que querem desumanizar a oposição. Eu não sou bandido, eu nunca incitei 8 de janeiro, eu nunca provoquei baderna, eu nunca, muito menos financiei, não tem nenhuma prova contra mim com essas coisas que estão aí querendo divulgar. A minha família foi atacada, a minha privacidade foi violada. E aí esses que estão defendendo tudo isso que está acontecendo, eu quero ver se eles gostariam de ver a sua intimidade, a sua privacidade ser violada da forma que foi a minha, e com nada, absolutamente nada. E repito aqui, não tem medo da justiça, tem da injustiça, do justiçamento. Nós vamos aqui fazer alguns direcionamentos a partir da próxima semana, mas não direcionamentos de vingança, de querer mais caos, mais tensionamento, mas que a gente possa resgatar as nossas prerrogativas parlamentares, a normalidade democrática do nosso país. Não dá mais para aguentar dessa forma, pessoal, não dá. Eu sou um parlamentar eleito pelo povo, tenho minhas prerrogativas parlamentares, assim como todos nós que estamos aqui. Eu defenderia isso de qualquer parlamentar que fosse, até se fossem parlamentares da esquerda. E o que nós estamos vendo são pessoas torcendo para que nós sejamos caçados de forma ilegal, inconstitucional. Não vamos mais permitir que isso aconteça. Há de se ter logo esse diálogo do nosso senador Rogério Marinho e os outros da oposição no Senado com o senador Rodrigo Pacheco para restabelecer essa normalidade democrática. E eu peço a Deus que possa dar fim a tudo isso que está acontecendo. Não dá mais para aceitar isso. Muito obrigado.